E vamos do quê? Bora! O nosso papo de hoje, a gente vai abordar um pouquinho sobre a ilusão da agilidade, a ilusão da mudança rápida, a ilusão da gente querer, de maneira rápida, colher algo que a gente não plantou. Então, toda vez que você ouvir na internet de pessoas falando de alguma fórmula mágica para você ganhar muito em pouquíssimo tempo, com pouco esforço e sem nenhum tipo de perigo atrelado a isso, ou se você ouve, tipo, tem um relacionamento estável e duradouro, não sei o que, não sei o que, mas que não existe essa construção dia após dia, passo após passo, e de repente as coisas são mágicas, tudo aquilo que é mágico, ele sempre tem um truque, algo associado. Então, toda vez que você ouvir algo que parece muito bom para ser verdade, talvez de fato ele seja muito bom para ser verdade, logo ele não é verdade. Vou dar um passo atrás aqui ainda, tá? Normalmente, a gente usa de histórias para que a gente ensine crianças para que eles consigam ser bons adultos, cheguem, né, à fase adulta, e assim a gente perpetua. Então, todas as histórias de quadrinhos que se referem a contos de fada, contos mais antigos, a gente tem essa base. E um dos primeiros contos, quando a gente é criança, a gente aprende, é a Casa dos Três Porquinhos. Não sei se você lembra dela ou não, mas é basicamente, né? A gente tem três porquinhos que cada um constrói a sua casa da sua forma, onde a gente tem o primeiro, vou até pegar aqui, ó. O primeiro é a casa de palha, o segundo é a casa de madeira e o terceiro é a casa de tijolos. Palha, o porquinho que construiu a casa de palha foi muito mais rápido construir, mas ao mesmo tempo ela não tem tanta estabilidade e por poucas coisas, né, com poucos eventos naturais, ela pode ser que ela pegue fogo, que ela caia, que ela deixe de existir. O segundo, que é a casa de madeira, ele é um pouco mais estável do que a de palha, mas ainda precisou de mais construção, mais investimento físico, mais investimento talvez emocional de quem construiu o dinheiro, enfim. E por último, a gente tem a casa de tijolos, que aí sim é uma construção demorada, é uma construção que de fato tem sustento, ela tem estrutura dentro da casa para que ela se mantenha protegida, daí sim, de vários eventos naturais, para daí sim ela poder ser estável. E a gente tem o lobo mau, né, como um representante dessas tentativas de derrubar a casa, onde ele consegue de fato derrubar a primeira casa, ele consegue destruir a segunda casa, mas a terceira, que é essa de tijolos, ele não tem força para poder quebrar essa estrutura. Toda vez que a gente quer fazer algo, que a gente tem algum tipo, a gente quer que aquilo seja bem estruturado, que aquilo tenha frutos no longo prazo, que ele seja sólido, que ele tenha raízes profundas, a gente precisa pensar que nós queremos, né, essa casa de tijolos. Casa de tijolos exigem tempo, dedicação e muito esforço. Pode ser simples na prática, né? Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Emagrecer precisa que você tenha um déficit calórico, onde você consuma menos energia daquilo que você gasta. Então, você começa a perder peso. Se você está conseguindo mais energia e você gasta pouco, você começa a engordar. É simples na teoria, mas como é que você faz disso para que de fato a gente consiga ir para academia? Que a gente acorde mais cedo, coloca um tênis no pé e vai caminhar e vai correr. E daí sim que as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, né? Essa casa de tijolos que a gente quer. Por que eu tô fazendo toda essa introdução? Porque quanto mais o tempo passa e mais a gente tem a ilusão do dinheiro, grande dinheiro em curto prazo, e você não tem essa construção sólida, você quer grandes conquistas românticas no curto prazo, sem ter construção sólida, tudo isso faz parte dessas casas que são de palha e não as casas que são de tijolos. Qual que é o objetivo aqui com vocês? Que a gente passe dessa casa de palha, a gente vai para a casa de madeira, e daí sim a gente chegue nessa casa de tijolos, que é o nosso grande objetivo. Casa de tijolos exige tempo, dedicação e muito esforço. É uma construção diária. E ela funciona mais ou menos assim. Quando a gente fala, a gente não vê mudanças na vida, a gente não vê resultados nas coisas, imagina que a gente está dentro de um ponto aqui do espaço do momento atual. Então, isso daqui é o momento do agora.
Agora, estamos nesse ponto e ao longo do tempo, quando a gente fala que nada muda, quer dizer que o tempo passou e a gente continuou numa linha reta. O que geralmente nós fazemos? A gente continua sem fazer nada diferente, sem construir nada diferente, e a gente quer que ao longo do tempo, isso daqui é a parte do futuro, que a gente tenha resultados diferentes do presente. Mas para a gente ter resultados diferentes do presente, é preciso que a gente faça coisas diferentes no presente. E como que acontecem as mudanças? O que a gente propõe, tanto aqui dentro da maiêutica, quanto bons profissionais, eles vão te dar essa perspectiva para qualquer coisa que você queira na vida. Que, a partir desse agora, a gente adicione, a gente mude, a gente adapte pequenas coisas diariamente. E a partir disso, a gente começa a criar uma pequena mudança todos os dias. Isso daqui, ao longo do tempo, a ideia é que a gente se afaste do futuro do que a gente não tinha feito nada. Então, não faço nada no presente, esse daqui é o meu resultado no futuro. Estou prevendo o futuro e eu sei o seu futuro e eu sei ler mãos. Não. Na verdade é simples. Se eu vejo uma pessoa que ela tem um comportamento, que ela está no atual, fazendo algo que ela sempre fez, nunca gerou mudança na vida dela, e ela perpetua isso de cabeça fechada, fechada mesmo ao novo, à mudança, a feedbacks de outras pessoas, a pessoa é intransigente, provavelmente ela está caminhando para cá. O futuro a Deus pertence, mas ainda assim existe uma tendência ao longo do tempo. Isso daqui que a gente faz é chamado de uma projeção. A gente projeta a partir do atual, o momento agora, com aquilo que você anda fazendo, a gente projeta isso no futuro. Se a gente fazer as mesmas coisas que a gente sempre fez, não mudar nada e continuar intransigente, o que vai acontecer no futuro? Agora, a ideia é que bons profissionais aqui, ele começa a fazer pequenas mudanças ao longo do tempo, pequenas mudanças ao longo do tempo, pequenas mudanças. E ao longo do tempo, a gente começa a ter uma divergência daquilo que é o futuro, que você não fez nada, do futuro que a gente fez mudanças ao longo do tempo. Se a gente faz mudanças, a ideia é que a gente saia, a gente tem uma nova perspectiva ao longo do tempo. A nossa projeção vem de um outro cenário, que é um cenário de mudança. Não quer dizer que aqui no meio do caminho, por exemplo, ela perceba a mudança. Porque para a gente perceber, às vezes a diferença de tempo, né, de resultados, de não fiz nada, do estou fazendo muito, ela é muito pouca. Dependendo do que você está exercitando aqui, por exemplo, soft skills, um novo emprego, aprender a empreender e tudo mais, requer tempo para que a gente consiga ver essa diferença de um futuro onde você age, de um futuro que você não está agindo. O que acontece, né? O que é o mais comum é as pessoas estarem no aqui e no agora, elas não quererem fazer nada de mudanças. Passou 5 anos e elas estão no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e procurando o quê? Uma fórmula secreta que faça ela dar esse salto sem ela ter ajustado a própria rota para chegar nesse novo futuro. E aqui que é o grande lance que eu vou juntar agora com a história dos 3 porquinhos. A gente querer esse futuro de maneira mais certa, mais concreta, eu vou chegar nisso, eu preciso me ajustar ao longo do caminho para que esse futuro aqui, ele seja mais sólido, mais concreto, ele tenha bases mais sólidas, ele tenha raízes. O que a gente está falando desse futuro aqui? É o futuro com a casa de tijolos. Eu fazer as mesmas coisas, perpetuar as mesmas coisas e viver em função de uma ilusão de um grande dinheiro de curto prazo, do amor da sua vida no curto prazo, porque agora essa pessoa vai ser a pessoa mais maravilhosa da sua vida. Tudo isso, querer esse salto sem a gente
plantar a cada momento, sem a gente construir a nossa casa de tijolos, a gente fica o quê? Na casa de palha. O que acontece com a casa de palha? Não é certeza que ela vai surgir. Se a gente conseguir esse salto por algum motivo bem especial, não quer dizer que a gente esteja preparado para essa nova realidade, que a gente consiga sustentar essa nova realidade. Por isso que, dentro da maiêutica, em todos os bons profissionais que você encontrar, você vai ver o quê? Pessoas que constroem casas de tijolos. E isso requer tempo, requer dedicação e requer muito esforço de todos os lados. Para daí, esse futuro, que era potencialmente poderia existir, a gente vai construindo pouco a pouco, dia após dia, para que isso de fato se transforme numa realidade. Que essa realidade não seja uma casa de palha, e sim seja uma casa de tijolos, com estrutura, com clareza, com raízes profundas para que isso de fato exista e persista, seja lá os fenômenos que acontecem no nosso entorno. Ufa! Muito bom, né? Enfim, fica aqui o nosso apelo para que a gente caminhe em direção a essa construção de casas de tijolos. Ficamos por aqui e até a próxima!